há algo muito importante neste Conselho de Ministros relativamente a esta norma, ou a esta lei, ou a este reavivar da lei. Das medidas. Porque o que vai acontecer, se não ficar... Tratamos isto como um pacote de medidas. Tudo bem, esse pacote de medidas. O que vai acontecer, Mustafa, mais uma vez, vai ser, se não formos claros, a partir da manhã, o Polícia de Trânsito que viu o que o Conselho de Ministros decidiu, vai exigir um tacógrafo num transportador. E vai lá e o transportador diz que eu não tenho tacógrafo, nem sei o que é um tacógrafo. E nem sabe onde adquirir. Exatamente. E o que é que vai acontecer? Obviamente que aí começam mais uma vez os ditos refrescos. Porquê? Porque o transportador quer continuar a sua viagem, mas não pode porque o polícia está com a lei na mão. Olha, está aqui a lei, é de 2015 ou de 2022 e ainda foi reavivado um novo pacote para reforçar. Mas você não tem, mas ele quer seguir viagem. Aí está, toma lá 500 meticais ou 1000 meticais, vai beber um refresco e continua. E mais uma vez, não está a surtir o efeito desejado, não há eficiência, não há eficácia nestas medidas. Quem deve assumir, eu não tenho dúvidas nenhumas, que deve ser o proprietário ou o dono da empresa, do transportador semicoletivo individual ou empresarial. Eu até devo dizer uma coisa, Mustafa, há muitos transportadores, grandes empresas que fazem transporte, que já têm o tacógrafo a funcionar nos seus caminhões e funciona muito bem. Agora, de quem é a responsabilidade? É óbvio que o governo não vai andar cá para fora e dizer que agora vai haver um pacote de subsidiar para a instalação de tacógrafos. Não há essa condição, é impossível. Aí está, um peso, duas medidas. Nós, quando tomamos este tipo de decisões, temos que perceber as consequências. É implementável. Mustafa, eu iria lhe responder que de imediato não é. Estamos a, desculpa a expressão, contar filmes. Não é verdade. Eu, se calhar, não só daria um tempo e daria uma facilidade. Que tipo de facilidade? Por exemplo, onde é que são adquiridos tacógrafos neste país? A nível nacional. Se calhar em Maputo pode ser que existam, mas nos outros locais do país não existem. Por que não se dá, por exemplo, tempo até a um importador de meios eletrónicos para poder importar tacógrafos a nível nacional? Aí até se calhar o governo poderia entrar e como exemplo, isentar, passa a redundância, de impostos de importação desses tacógrafos especificamente para atribuir aos transportadores registados. Porque o tacógrafo tem um custo, não é pouco. Mustafa, eu se calhar, como Mustafa, eu também gostaria de colocar essa pergunta aos próprios governantes. Para se tomar uma decisão dessa, mais uma vez, tem que se perceber as consequências e as limitações que existem. Mustafa está-me a colocar hoje uma questão, neste momento, que dificilmente eu lhe consigo responder, porque não sei do que se pensou quando se tomou essa decisão. É preciso estruturar, é preciso perceber. Eu, na altura, também fiz há umas semanas atrás um comentário sobre os acidentes. Por acaso eu não usei a expressão tacógrafo. Eu disse que deveria-se pensar de imediato em alguns transportadores colocar uma peça que faz o acompanhamento. Não falei de tacógrafo, desse caminhão, da velocidade que leva e por aí fora. Portanto, o tacógrafo é exatamente essa componente. Agora, é preciso perceber uma coisa, Mustafa. Temos que olhar, por exemplo, para soluções imediatas, fazíveis de imediato, passa a redundância, como, por exemplo, também na altura a responsabilidade dos acidentes não é só da Polícia de Trânsito, de todos, até do próprio utente. Porque hoje o utente já percebe, entra num transporte com medo. Porquê? Porque não sabe se vai chegar ao seu destino. Agora, como é que nós interinamente resolvemos isto? Enquanto não montamos tacógrafos, enquanto não temos uma central para acompanhamento, temos que olhar para a nossa realidade e poderíamos fazer coisas muito simples. Também dei um exemplo e volto a repisar desse exemplo. Exato. Há alguns transportadores que colocam na sua viatura uma expressão como conduzo eu e vem lá o número de denúncias. Exatamente. Nós podemos fazer o contrário. O contrário disto é, podemos fazer mais. Podemos obrigar, por exemplo, nesta fase, a que todos os transportadores tenham, não no exterior, mas no interior da viatura e no exterior, um número de uma central, que não é do proprietário da viatura, mas é, por exemplo, da Polícia de Trânsito ou alguém, uma linha verde, em que o utente pode muito bem, no momento em que vê que está a exceder a velocidade,
saiu às 10 da noite, quando deve circular depois das 5 da manhã. Exato. E esse utente tem a responsabilidade também de telefonar. Sabe que se eu telefonar para este número, serei atendido, tem que ser 24 horas, serei atendido e medidas serão tomadas. Este tipo de decisões é que fazem sentido neste momento, enquanto não se implementa algo que é o ideal, como, por exemplo, os tacógrafos controlados centralmente. Exato. Dos meios de transporte, particularmente os carros, que o governo tenta intervir aplicando um conjunto de medidas que, na minha opinião, que também o Quitar apresentou, são extremamente interessantes, mas elas vão passar a ser ainda mais interessantes quando a sua implementação ser efetiva. Como é que nós podemos conseguir implementar essas medidas? Por exemplo, um dos aspectos que eu penso que é particularmente relevante é mobilizarmos as próprias comunidades para que elas se constituam como o principal controlador da implementação dessas medidas. O Moquitar avançava uma ideia muito interessante, que é uma central de comunicação, uma linha verde para o trânsito e mobilidade urbana, que vai permitir com que as pessoas tenham algum tipo de contacto fácil para comunicar um conjunto de situações que ocorrem nas estradas. O grande problema das linhas verdes no contexto africano, sobretudo em democracias um pouco mais frágeis, é se de facto nós vamos ter o sigilo e vamos ter aqui a privacidade para que as pessoas que vão submeter essas queixas ou apresentar essas anomalias, os seus nomes não possam aparecer no espaço público, consequentemente sofrer algum tipo de represália. Do outro lado, eu penso que a criação de comitês de segurança rodoviária, a criação de clubes de segurança rodoviária, sobretudo nas zonas rurais, poderá se constituir um elemento extremamente importante para incluir as próprias comunidades, para incluir os estudantes, as mulheres, as pessoas com deficiência e outros grupos específicos na monitoria de implementação dessas iniciativas que foram avançadas. O ministro Chachine apresenta um elemento que provavelmente ele sabe que não é novo, que é essencialmente a ideia da conivência que os polícias, particularmente os polícias de trânsito, têm em relação ao conjunto de incidentes que acontecem na nossa estrada. O grande problema, Mustafa Leonardo, nos últimos tempos, é que a relação entre os condutores, a relação entre os passageiros e os polícias deteriorou-se. As pessoas odeiam serem parados com trânsito, as pessoas odeiam serem mandados parar para serem consultados 3 ou 4 documentos. O grande problema qual é? É que as pessoas, os automobilistas e até os passageiros entendem de que os trânsitos, quando estão na estrada, não estão preocupados para controlar efetivamente o trânsito e, consequentemente, regular a maneira como o trânsito tem que correr. Nos parece, quanto a nós, e também essa é uma percepção mais ou menos pública, de que os trânsitos mandam parar os carros simplesmente para conseguir tirar alguma nhonga, conseguir tirar algum refresco, como costuma-se dizer. E quando há uma situação clara de que tanto os motoristas como os passageiros têm uma relação tóxica com os polícias de trânsito, obviamente que aqui não há nenhuma possibilidade, por exemplo, de partilha de informações estratégicas que podem levar à prevenção de acidentes, como está acontecendo nos últimos tempos, e consequentemente, cada um está a fazer a sua vida per si, ninguém entende que o trânsito realmente está de acidente na estrada, e por fim, que Deus nos traga o que for possível, porque esse Estado provavelmente não consegue